Olá, eu não sei se você já foi questionado na sua vida em alguma coisa. Acredito que sim. Eu também já fui, você também deve ter sido. E hoje eu quero falar sobre como lidar com os questionamentos dessa vida. Eu quero falar sobre esse assunto, então preste muita atenção nesse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Hoje eu quero entrar nesse assunto tão importante que tem a ver com o tema, aprendendo a lidar com os questionamentos da vida. E talvez você diga, mas como assim, pastor? O verso 1 vai falar sobre isso? Sim. Preste atenção em algumas coisas que eu quero destacar aqui, não só do texto, mas do contexto do texto. Nós estaremos estudando o livro de 1 Coríntios e você vai ouvir durante vários vídeos, você que me acompanha no YouTube, você que vai ver em outras formas esses vídeos, você vai ver como que nós vamos estar estudando o livro de 1 Coríntios e você vai estar aprendendo muito também sobre isso. Então, daí uma dica, antes de entrar no texto, você pode estudar junto comigo o livro de 1 Coríntios. E a Bíblia conta, a história de Paulo não começa em 1 Coríntios. A história de Paulo começa em Atos, Atos capítulo 9. Mas a sua relação com Coríntios, ela acontece no capítulo 18 de Atos. O capítulo 18 é um capítulo riquíssimo que fala da experiência que Paulo teve em chegar em Corinto. Paulo chega ali depois de ter passado por outras cidades e não ter sido muito bem recebido. Ele passou por Atenas, passou por Tessalônica e inventou vários desafios. Mesmo assim, Deus o usou tremendamente. Agora ele chega para Coríntios. Tanto que ele passa pelas suas adversidades talvez maiores, no qual ele diz que é com grande temor e medo que ele chegou entre os coríntios. Ele sabia dos desafios que ele enfrentaria. A cidade de Corinto era uma cidade cheia de desafios, mas também era uma cidade diferenciada. A cidade de Corinto era uma cidade no qual ela era rodeada de portos. A cidade de Corinto também era uma cidade que tinha muitas influências gregas, a Grécia, que é o país de Corinto, no qual a cidade de Corinto está inserido, é um país que naquela época, e até hoje, mas na época era muito mais, a cultura grega, a cultura helenística era muito forte. E Paulo foi enviado pelo Senhor para 1 Coríntios, o próprio texto de Atos 18 fala isso. Paulo chega àquela cidade e ele então vê o tamanho daquela cidade, mas ele também vê o tamanho dos seus desafios. E muitas coisas vocês vão aprender aqui ao longo desse estudo de 1 Coríntios. Mas um dos maiores desafios que Paulo enfrentava era a respeito do seu apostolado. Paulo, que chamava-se apóstolo, como ele mesmo disse, chamado para ser apóstolo de Cristo, era questionado por que ele era apóstolo, sendo que ele não tinha vivido com Cristo. E isso aconteceu com ele justamente porque ele, apesar de não ser apóstolo e andar com Cristo, ele tinha sido chamado para ser apóstolo da parte de Deus. Jesus o chamou, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus e ele é a pessoa que Jesus aparece e o chama para segui-lo. Paulo entende tanto isso que se converte, entrega a sua vida para Deus, ele depois encontra, com vários homens que o instruíram, que o ajudaram, e ele depois se torna esse grande apóstolo. Mas apesar disso, Paulo era muito questionado quanto ao apostolado dele, não só da parte dos coríntios, mas principalmente da parte dos judeus. Muitos judeus não aceitavam o apóstolo Paulo e questionavam realmente se Paulo poderia ser chamado de apóstolo e se intitular apóstolo. Olha para você ver, nós estamos falando de um homem, que foi tremendamente usado por Deus, nós estamos falando de um homem que trouxe uma contribuição para o Novo Testamento absurda, Paulo
assim como Jesus e Pedro são os personagens principais do Novo Testamento, e nós, ao ouvirmos essa informação, a gente até se assusta. Mas para aquela época isso acontecia. E Paulo estava sendo muito questionado a respeito de tudo aquilo que ele era. E é importante que você entenda esse contexto para que, quando nós entremos nesse texto em si, a gente começa a perceber elementos que vão além do verso. E ele fala que ele foi chamado para ser apóstolo e que ele foi chamado pela vontade de Deus, e ele cita o irmão Sóstenes. As cartas antigamente eram escritas em pergaminhos, e era muito comum que os autores, logo no início das cartas, aqueles autores que sabiam muito bem redigir as cartas, e Paulo tinha conhecimento para isso, já faziam a apresentação deles no início da carta, para que as pessoas soubessem quem era a autoria. E Paulo faz isso. Paulo, logo no início da carta, fala não só da sua autoria, mas também fala daquilo que todos o questionavam, mas que ele tinha certeza a respeito disso. E ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo. Olha a certeza e a convicção que Paulo tinha. E isso nos faz aprender algumas coisas desse verso. E eu quero destacar 3 coisas aqui que estão claras no capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 1. A primeira coisa que eu quero destacar é: Paulo tinha certeza de quem ele era. E essa é a primeira coisa que eu e você precisamos de saber quando nós somos questionados. Questionados quanto ao que nós fazemos, questionados quanto à nossa identidade, questionados quanto, às vezes, algumas atitudes que nós tomamos. Nós precisamos saber quem nós somos. Paulo sabia muito bem, e ele inclusive diz isso. Ele fala: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele tinha certeza, por isso ele diz: eu fui chamado para ser apóstolo. Ele tinha certeza para que ele nasceu. Isso mesmo. Ele tinha convicção: eu nasci para ser apóstolo de Jesus. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender com Paulo aqui é que, quando nós somos questionados em alguma coisa, seja com relação a quem nós somos ou o que nós fazemos, nós precisamos de saber quem nós somos de verdade. Ou eu preciso saber a certeza de quem eu sou. E isso nos ajuda a vencer muitas vezes questionamentos que às vezes entram dentro do nosso coração. Questionamentos que querem bater a porta e avançar. E dizer: eu vou quebrar tudo e vou entrar aí. E às vezes aquilo ali nos atinge ao ponto de ficarmos balançados. Aquilo abala a gente. Às vezes um questionamento de um familiar, algum amigo, alguém próximo, aquilo te abala. Mas a primeira coisa que você precisa de saber é quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Quem eu sou? Eu tenho certeza daquilo que eu fui chamado, daquilo que eu tenho como vocação, daquilo que eu tenho como talento. As críticas vão vir, os erros vão aparecer, as adversidades vão surgir, mas a primeira coisa que eu e você precisamos aprender diante dos questionamentos é: saiba e tenha certeza de quem você é. A segunda coisa que Paulo nos ensina aqui é que ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi pela vontade dele, mas foi pela vontade de Deus. E ele agora traz uma outra coisa muito importante. Ele não aceitou os argumentos gregos ou dos judeus que queriam provas de que ele era apóstolo. Ele simplesmente apresenta o maior dos argumentos que o fez apóstolo: a vontade de Deus. Nós precisamos aprender que uma das melhores maneiras de enfrentarmos os questionamentos é termos a certeza de quem Deus, como Deus me vê, como Ele me vê. E esse é o segundo ponto: como Deus te vê. Você foi chamado segundo a vontade de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou pelo seu nome. E eu não falo isso só para aqueles que são vocacionados, não. Mas para todas as pessoas que em algum momento se sentem abalados e às vezes olham tanto para o outro, buscam respostas no homem, buscam respostas às vezes na esposa, no filho, no amigo, no líder, numa pessoa, ao invés
de ouvirem aquilo que os céus dizem a respeito de mim e de você. E a terceira coisa que nós podemos encontrar é que ele estava com uma pessoa chamada Sóstenes. Sóstenes se torna um grande colaborador na vida de Paulo. E é justamente isso que eu e você precisamos aprender com a Bíblia. Paulo aqui nos mostra que para aprendermos a lidar com questionamentos, precisamos de ter ao nosso lado pessoas que sejam pontos de apoio. Esse é o terceiro ponto, pessoas que nos apoiam mesmo, pessoas que sempre nos incentivam, pessoas que estão ao nosso lado a tempo e fora de tempo, porque os questionamentos virão. Mas quando nós temos pessoas que são boas pessoas ao nosso lado, nós conseguimos superar os questionamentos. Hoje, essa mensagem, que talvez no início pareceu tão densa, mas que tem todo um significado a partir do contexto, nos faz aprender com a Bíblia que nós podemos sim aprender a lidar melhor com os questionamentos dessa vida e que essa palavra possa ser uma inspiração para que você seja uma pessoa capaz de lidar com questionamentos e saber ir bem. Que Deus abençoe e que você possa guardar essa palavra no seu coração.